Hoje já descomplicaria, né? Eu tô com uma folha. Boa noite, caríssimos amigos. Estamos aqui mais uma vez para um momento de estudo, de reflexão, né? Vamos hoje conversar, estudar a respeito da parábola do grão de mostarda. Para iniciar o nosso encontro de hoje, eu vou fazer uma leitura da obra Vinha de Luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, que comenta um registro que está em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo. A mensagem ela é intitulada No Reino Interior. E Emmanuel prossegue comentando assim: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira,
Se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Então, neste clima e com esta belíssima mensagem de Emmanuel, rogamos a Jesus que nos abençoe, que nós possamos compreender, apreender efetivamente a mensagem de hoje. E efetivamente, amigos, Emmanuel, ele inicia o nosso estudo de hoje de uma forma brilhante, com esta mensagem no reino interior, mostrando-nos que todos nós estamos nessa caminhada de crescimento em busca da nossa edificação. E que ela é um trabalho, que esse trabalho é um trabalho individual, cada um tem o seu coração, a sua forma de pensar, tem o seu arsenal, o seu patrimônio íntimo, né? E nós devemos respeitar isso. E a nossa parábola de hoje é mais uma das parábolas conhecida como as parábolas do lago, né? Jesus, já vimos aqui, temos visto nesses últimos dias, que muitos dos ensinos foram através de parábolas, né? É uma forma de comunicação que ele utilizava naquela época, que perdura para todos nós até hoje, e utilizava as possibilidades, o meio, se utilizava da agricultura, se utilizava daquilo que estava ali à mão e que as pessoas naquela época podiam compreender a sua mensagem. A parábola do grão de mostarda, nós vamos ler a passagem que está em Mateus, capítulo 13, versículo de 31 a 32. Parábola do grão de mostarda. Propôs-lhes outra parábola dizendo, porque ele já tinha falado da parábola do semeador, já tinha falado da parábola do joio, e aí ele foi falar da parábola do grão de mostarda. E Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. O grão de mostarda, como diz aqui na passagem de Mateus, o grão de mostarda, a menor das sementes, cerca de 2 milímetros de diâmetro, e ele nos ensina através dessa parábola e trazendo à tona o grão de mostarda para nos mostrar que basta uma semente pequena e ela pode se transformar e ela pode se transformar numa grande árvore, ela pode trazer muitos frutos e ela pode ser, depois de instituída, de enraizada esta árvore, ela pode acolher muitas outras pessoas, tantas outras pessoas que dela venham buscar esse conforto nesta grande árvore, né? E aí pensamos, mas do que se trata
né, este reino dos céus. Que reino do céu é este que nós vamos construir e que nós vamos instituir a partir de um grão de mostarda? A história nos mostra muitas passagens, né? A literatura nos mostra muitas passagens de pensamentos e de compreensão equivocada a respeito da construção desse reino dos céus, que é sinônimo de reino de Deus. São sinônimos, tá? Mas Jesus, ele nos deixou tudo muito às claras. Faltava-nos em muitas oportunidades, possibilidade de compreender diante do nosso nível evolutivo. Mas, como disse Emmanuel na mensagem inicial, nós vamos passo a passo compreendendo isso. E buscando o entendimento nas obras, vamos lá na Boa Nova, né? Uma obra que todos nós conhecemos, a Boa Nova. E Humberto de Campos, ele no capítulo 3º, ele narra, né, um encontro de Jesus próximo do templo, às portas em uma das portas do templo de Jerusalém. Ele estava na cidade e se aproximou, né, do templo. No local onde Jesus, nas adjacências do templo, tinha um grupo de sacerdotes que estavam ali conversando, e a imponência e a presença de Jesus foi sentida, porque em todos os lugares que Jesus chegava, a sua imponência, a sua autoridade moral é tamanha que ele chamava a atenção de quem estava próximo a ele. E um desses sacerdotes, chamado Hanã, virou para Jesus e perguntou, porque Jesus, com as suas vestes simples, claramente se identificava como um galileu. E ele virou para Jesus e falou: olha, o que tu fazes aqui, Galileu? Né? E Jesus olhou para Hanã com a sua modesta nobreza e disse a Hanã: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E aí o Hanã, né, perguntou: mas reino de Deus? Deve ter pensado, do que se trata esse reino de Deus, né? O que pensas tu venha a ser isso? E essa pergunta, o que pensas tu, é exatamente, né? Poxa, tu és um simples galileu. O que tu pensas ser este reino? Porque a relação de reino de Deus, de reino dos céus, a relação se fazia sempre com uma autoridade material, uma autoridade terrena. Naquela época, era muito comum a realeza, o império, esse tipo de poderio. Então, quando se falava em reino de Deus, reino dos céus, ele questionou. E aí Jesus disse a Hanã: esse reino é obra divina no coração dos homens. E aí Hanã continuou sem compreender e disse: obra divina? Obra divina em tuas mãos? Tipo, um galileu com a tarefa de instituir obra divina na terra? E deu uma gargalhada e continuou dizendo: com que contas? Perguntou a Jesus com quem ele estava contando para edificar esse reino dos céus. Quem eram aqueles que o ajudariam na instituição desse reino de Deus, nesse reino dos céus aqui na terra? E Jesus respondeu a ele e disse: olha, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, E Hanã olhou para Jesus e disse: chegarão os ignorantes, chegarão os tolos, eles estão em todas as partes, né? E prosseguiu dizendo para Jesus:
entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Jesus olhou para Hanã, para aquele sacerdote, e disse para ele, né, que nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Hanã ficou impressionado e perguntou para Jesus: conheces Roma ou Atenas? Grandes potências, né? E aí Jesus virou para ele e disse: conheço o amor e a verdade. E Hanã perguntou para Jesus: tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus respondeu: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Toma a liberdade de destacar aqui como algumas características que Jesus colocou aqui nesta conversa com Hanã. Características necessárias para que edifiquemos o reino dos céus. Como Jesus estava edificando o reino dos céus e lançou esse grão de mostarda em tantos corações. Sentimento, boa vontade sincera, amor, verdade. Em resumo, saber qual é a vontade de Deus, o que Deus espera de todos nós. Porque nós temos ainda dificuldade de compreender como fazer essa edificação. A nossa relação, nosso pensamento, ele é muito ainda nos leva muito para um pensamento de ordem material. Mas Jesus deixa claro que esta construção é uma construção íntima, é um trabalho que nós devemos fazer intimamente. Lembremos-nos de Judas Iscariote. Estava ali próximo, junto a Jesus, o acompanhava e o amava verdadeiramente, né? E Judas o traiu, é conhecido pela, entre aspas, traição. Mas Humberto de Campos, ele explica efetivamente qual era o plano de Judas, em que consistia efetivamente a traição de Judas. Judas, ele não compreendia a mansidão do Cristo, ele não compreendia a humildade e a extensão do significado do reino dos céus. Judas amava profundamente aquele homem, o respeitava, mas acreditava que o reino que ele estava para instituir era um reino político, era um reino da terra, era um reino tal qual aqueles que estavam instituídos à época. E ele, acreditando que esta obra era uma obra externa, ele arquitetou um plano humano, como nós todos sabemos, né? Mas ele achava, né, que se ele adotasse providências de ordem humana, ele conseguiria tomar o poder e colocar depois Jesus, salvá-lo da prisão e colocá-lo reinando na terra, como reinavam os grandes poderosos da época. Mas Judas, ele, apesar de
todas essas fraquezas, que são fraquezas nossas também. Porque muitas vezes nós também agimos hoje como Judas. Deixamos de repensar e de refletir a extensão desse reino dos céus, falado por Jesus. E Jesus o perdoou, como todos nós sabemos. Ele nunca, na verdade, teve nenhum tipo de sentimento que não fosse um sentimento de amor e de compreensão por aquele homem. A semente fora lançada e a semente foi germinada, sim, no coração de Judas. Assim como foi de Pedro, Simão Pedro, que teve foi educado, né? Recebeu toda uma educação, recebeu toda uma assistência do mestre, estava ali sempre próximo a ele. E Simão Pedro, muitas vezes, né, nos momentos em que eles se encontravam e conversavam no final do dia, nos momentos de reflexão junto ao mestre, e que sentavam, muitas vezes Simão Pedro, como tantos outros que estavam junto com ele, diziam a Jesus das suas dificuldades íntimas. E há um registro em que Simão Pedro diz a Jesus que se sentia muito angustiado, porque ele estava era aquele que estava sempre com Jesus. E ele considerava que ele deveria ter avançado um pouco mais. Na sua impaciência, no seu ímpeto apressado, um homem muito enérgico, né? E às vezes ultrapassava alguns limites, né? Com tamanha energia. E Jesus disse a Pedro, como disse a todos os outros que falavam com Jesus sobre as suas dificuldades, que ali não havia nenhum ser alado, nenhum daqueles que ali estavam eram santificados, eram anjos, ainda estavam num processo de evolução. E é o que ele nos fala também, porque todos nós, se nós nos observássemos agora, é como se estivéssemos sentados em torno do Mestre e dizendo a Ele das nossas dificuldades. E Ele nos olha carinhosamente e nos diz: calma, vocês estão crescendo, vocês estão aprendendo. O grão de mostarda foi lançado e vocês receberam ele. Este reino está sendo edificado. Mas esse processo que aconteceu com Judas, que aconteceu com Simão Pedro, que aconteceu com tantas e tantas outras pessoas, e como acontece conosco também, ele exige de nós, como disse Jesus a Hanã, boa vontade, sincera. Exige de nós trabalho, exige de nós dedicação. Inúmeras falhas nós cometemos, as deixamos para trás, não temos como mudar a história. É possível que muitas tantas ainda cometeremos, mas que nós possamos olhar no presente e perceber o quanto nós podemos fazer, o quanto nós podemos empreender de melhoria, para que tenhamos efetivamente boa vontade sincera. Há uma história que é conhecida, né, por todos nós e que me pareceu muito adequada para este momento, né? É a história de uma mulher equivocada que nós conhecemos como a mulher
a história da mulher adúltera, lembram? E essa história, a história da mulher adúltera, ela é registrada pelo evangelista João, né, no capítulo 8, versículo de 2 a 11. João deve ter sido uma testemunha ocular desse encontro de Jesus com essa mulher. E esse encontro ocorreu exatamente num período de festividade em Jerusalém, a festa das tendas. Esta festa das tendas em Jerusalém, ela ocorria porque era um momento em que eles relembravam, né, as tendas que eles faziam quando estavam, né, quando estavam em busca da sua terra. E tratava-se, né, de várias cabanas de folhagens e era um ritual. Haviam também outros rituais, haviam os rituais que alguns sacerdotes faziam todas as manhãs, umas procissões que eram feitas. E Jesus foi participar, estava participando dessa festividade, né? Permaneceu lá depois da festividade e continuou pregando, porque em todos os momentos, Jesus aproveitava para ensinar. E naquele dia ele estava próximo a uma das portas, né, do templo, do lado leste do templo. Precisamos dizer que essa época era a época do segundo templo, o templo herodiano, um templo muito rico, né? E Jesus, ele estava lá nas proximidades quando chegaram trazendo uma mulher, chegou um grupo de fariseus. Eles traziam uma mulher. Havia um alvoroço muito grande e aquela mulher, ela estava sendo acusada de adultério. Também vale registrar que para aquele povo, naquela época, o povo de Israel, o adultério de uma mulher e o adultério de um homem eram bem diversos. O homem só cometia adultério quando ele se relacionava com uma mulher casada ou noiva, porque ele tinha, neste relacionamento, ele estava ofendendo um outro homem. Já a mulher, ela, independentemente de com quem ela se relacionasse, a ofensa era uma ofensa ao matrimônio. Ela estava agredindo o matrimônio. E uma mulher suspeita de adultério, ela também era forçada a tomar um determinado líquido que era preparado lá no templo. Então este líquido ela tomava, e se ela vomitasse o líquido ou se ela se sentisse mal, porque era um líquido altamente indigesto, ela já estava comprovada a acusação de adultério, estava comprovado que ela tinha cometido adultério. Também era passível das mesmas penalidades uma mulher que fosse violada nas proximidades dentro da cidade, porque se entendia que ela poderia gritar e pedir socorro. Então, se fatos como esse ocorressem, ela também estaria sendo penalizada, poderia ser penalizada também. E esta mulher foi levada. Sabemos também que os fariseus, eles queriam aproveitar aquela oportunidade para duas situações. Uma para punir a mulher, mas também para questionar e colocar Jesus em situação delicada. E eles chegaram para Jesus, jogaram a mulher ao chão
e disseram a Jesus que aquela mulher havia cometido adultério. E Jesus estava escrevendo algo no chão, rabiscando, e o que será que ele estava colocando ali? Será que Jesus colocava ali o nome do cúmplice do adultério? Né? Mas os textos, os intérpretes dos textos evangélicos, do texto evangélico, deste texto evangélico, diz que Jesus, na verdade, no chão ele grafava, ele escrevia os vícios morais das pessoas que queriam apedrejar aquela mulher. Imaginem a cena, todos ali em volta para penalizar aquela mulher e Jesus escrevendo no chão: ladrão, assassino, estuprador, mentiroso. E ele assim o fez. Estava lá. Adúltero, caluniador. E ele virou, levantou, olhou. Imaginem com aquele olhar, com o olhar, com a autoridade de Jesus, ele olhou para aqueles homens e falou: aquele dentre vós que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. E um a um daqueles homens que estavam ali foram saindo. Dizem que saíram primeiro os mais velhos, porque tinham mais débitos, tinham mais remorsos. E aos poucos eles foram saindo e ninguém apedrejou aquela mulher. E Jesus voltou a fazer as suas anotações no chão. Quando o silêncio se fez, Jesus virou para a mulher e perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E a mulher, com uma voz baixa, virou para Jesus e falou: ninguém, Senhor. E Jesus falou para ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não voltes a pecar. O texto evangélico para aí, neste ponto. Mas na obra Primícias do Reino, Amélia Rodrigues prossegue essa história. Ela diz que naquele mesmo dia, durante a noite, aquela mulher procurou Jesus. Aquela mulher estava remexida. O encontro com Jesus a deixou completamente atordoada. A semente, o grão de mostarda, tinha sido lançado e ela foi receptiva. E ela o procurou. E ela conversou francamente com Jesus e disse a Jesus dos seus débitos, dos seus vícios, da sua falha. Disse que era uma mulher casada, mas que seu marido, depois do casamento, já não lhe dava atenção. Ela sentia falta de carinho, de amor, e ela se apaixonou por uma outra pessoa. E Jesus disse a ela, né, que a compreendia e que ela deveria fazer as correções que ela precisava fazer. E ela falou assim: olha, meu marido não vai me receber mais, principalmente depois dessa execração pública. Meu pai também não vai me aceitar mais de volta em casa, porque eu cometi um delito gravíssimo, né? Sou uma vergonha para a família. E aí Jesus disse a ela: olha, eu entendo você e realmente a sociedade não vai te perdoar. Jesus deu a entender àquela mulher e disse àquela mulher que ela precisava refazer a vida dela,
em todos os sentidos, inclusive saindo daquele ambiente. Porque naquela sociedade ela já não seria mais aceita. E se ela quisesse refazer a sua vida, ela precisaria dar um outro norte, ela precisaria de um outro momento em um outro lugar. E assim ela o fez. Ela assim fez porque, infelizmente, nos momentos, a sociedade e até hoje, nós muitas vezes, ao invés de acolher a pessoa, aquela pessoa que está em débito, que está em dificuldade, nós a deixamos de lado. E a única saída que aquela mulher teve foi ir em busca de um outro lugar para viver, para morar. Mas ela era uma mulher diferente em todos os sentidos. Não era mais aquela mulher casada. Não era mais a filha abandonada pela família. Ela não era mais a mulher que tinha sido execrada em público porque tinha cometido adultério. Ela era uma mulher diferente em todos os sentidos, mas especialmente no seu coração. E ela buscou um outro lugar, foi viver em um outro lugar. Nesse lugar, esta mulher, ela instituiu uma espécie de casa de apoio. Ali ela acolhia enfermos, ela acolhia peregrinos cansados, que era algo muito comum na região, na época. Ela foi morar em Tiro. E numa dessas, depois de muitos e muitos anos, um homem coberto de feridas, de andrajos, muito sofrido no corpo e na alma, chegou nesta casa e ela o acolheu. E este homem começou a conversar com ela enquanto ela curava as suas feridas, enquanto ela lhe alimentava. E ele disse a ela que há muitos anos atrás ele tinha sofrido uma grande dor, que a mulher dele havia adulterado e que ele se sentiu muito ultrajado. Aquilo lhe doeu muito. Doeu especialmente porque ele não compreendeu por que Jesus, isso ele contando como ele se sentiu na época, por que Jesus havia perdoado aquela mulher, por que Jesus não havia condenado a mulher dele, sendo que ele era que se sentia aviltado. Mas aí ele disse para ela, este homem sofrido, que ele agora entendia Jesus, mas que ele queria muito ter a oportunidade de perdoar a mulher dele. E ela, ouvindo a história, observou melhor a face daquele homem, as características físicas, e viu nele o seu esposo, o homem que ela havia traído. Vejam essa mulher renovada, esta mulher que permitiu a germinação desta semente, deste grão de mostarda. Nesta hora, este coração já era uma grande árvore de mostarda e já abrigava tantos corações sofridos, e viu a possibilidade e lhe foi permitido receber de novo aquele esposo, para que ela pudesse cuidar dele. Uma forma de redenção para ela e de redenção para ele. Isso é construção do reino dos céus. Isso é construção do reino de Deus. E o espírito Neio Lúcio, ele
também nos conta, né? Ele tem várias passagens numa obra belíssima, Jesus no Lar, e ele conta uma passagem em que Jesus ele está, né, com os seus amigos num momento de descanso, em que eles também faziam as suas refeições, e havia um criador de cabras, Benjamim, né? A esposa dele, Sara, faz a Jesus essa pergunta, que é uma pergunta que talvez nós estejamos nos fazendo. Como eu construo o reino de Deus? Como eu construo o reino dos céus dentro de mim? Apesar de Jesus já ter nos dito amor, boa vontade sincera, verdade, né? Fazer o que Deus espera de nós. E aí esta mulher, Sara, diz a Jesus o seguinte: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como me iniciar nela? Como é que eu começo? Que pontapé inicial eu dou? Né? E Jesus, depois de ouvir alguns comentários, porque nessas horas todo mundo tem um palpite a respeito do assunto, né? E Jesus, como todos os grandes sábios, silencia e fala na hora certa e adequada. E aí Jesus diz: assim é a revelação. E Jesus diz o seguinte: Sara, pergunta para Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? O que tu fazes aqui? Eles eram criadores de cabra. E aí Sara diz: olha, é a criação de cabras. Aí Jesus pergunta assim: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Sara diz o seguinte: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Era tudo que Jesus queria ouvir. E aí ele sorriu e disse: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Jesus diz que nós precisamos, o vaso que vai receber o leite, ele precisa estar limpo. O coração que vai receber a minúscula semente de mostarda, o grão de mostarda, de 2 milímetros de diâmetro, ele precisa estar limpo, ele precisa estar receptivo. Não somos anjos, ainda há muito a avançar. Estamos muito mais para a mulher adúltera do que para alguém que esteja num nível de evolução espiritual mais elevado. Porque muitas vezes adulteramos, violamos sentimentos mais nobres. Deixamos de receber nos nossos corações mensagens que vão nos elevar, que vão nos levar, que vão nos ajudar. Deixamos de ouvir, deixamos de ver. Que nós possamos lembrar o que Jesus disse a Sara, esta criadora de cabras. Limpemos o nosso coração. Deixemos que a mensagem possa ser alcançada por nós,
que este grão de mostarda possa realmente germinar e crescer, como cresceu no coração de Pedro, como cresceu no coração de Judas, como cresceu no coração da mulher adúltera, como cresceu em tantos corações. Ele crescerá no nosso. Que tenhamos boa vontade sincera e que nós possamos permitir que Jesus seja esse semeador. Que nós possamos levar essa mensagem de hoje para a nossa vida. Fazer essa reflexão, mas muito mais. Realizar, executar. Que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre. Lembrando que nós prosseguiremos com esses estudos. Na segunda-feira, dia 27 de abril, nós teremos a parábola do fermento com Patrícia Barros. Obrigada a todos e boa noite.